Fala galera, tudo bem? Hoje a gente tem duas câmeras aqui com corte improvisado. A gente tá em Nova York, tô gravando um Cast to Action. Acho que é primeira vez que eu gravo um conteúdo tão profundo fora do meu país. E eu tô aqui hoje com um cara muito especial, que é um amigo do Brasil, que tá aqui, que tá morando aqui, que me recebeu, que me levou para conhecer Nova York. E eu quero conversar com ele sobre transição de carreira, sobre vendas, sobre marketing, empreendedorismo aqui na América, que é o Fausto. Obrigado, Fausto, por ter aceitado o convite e gravar com a gente esse conteúdo. Cara, eu que agradeço, cara. Tamo aí junto. Massa demais. Galera, eu vou começar. Esse é um conteúdo que eu quero ser muito objetivo nele, porque aqui na América o tempo passa em dólar, ele não passa em real. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, eu conheci o Fausto no Brasil, acho que em 2018 ou 2019, num programa de mentoria que eu participava lá atuando, ensinando um pouco os empreendedores. E o Fausto, ele sempre se destacou bastante, sabe? Sempre apareceu bastante lá nesse programa. Ele tinha um programa envolvido com a América já, desde aquela época, né, Fausto? E ele veio pra cá, ele tem uma história. Eu quero que você comece, Fausto, contando um pouco da sua história, de sua profissão no Brasil, desde o começo ali, quando que você entrou na faculdade, se o curso era o que você amava e depois a gente entra na fase que você acabou migrando e pivotando sua área. Show. Cara, é, eu sempre tive um sonho com os Estados Unidos, sabe? Isso assim, foi desde a infância, eu sempre quis vir para os Estados Unidos. A minha mãe diz assim que eu nem sabe como que eu descobri os Estados Unidos, né? Mas o que era interessante, cara, que quando eu comecei, eu fiz faculdade de Direito, né? Então eu tive assim, uma carreira como advogado. Mas quando eu entrei na faculdade de Direito, eu fiz a faculdade para ser diplomata, porque eu já pensava no exterior já, né? Eu já tinha esse sonho de ir, de conhecer novas culturas. Eu sempre gostei dessa questão de línguas, de idiomas, né? E aí, cara, eu fiz a faculdade inteira pensando em ser diplomata. E acabou que algumas coisas mudaram no meio do caminho, né? E eu peguei e falei, cara, eu vou ser advogado por um tempo. Esse era o meu plano, né? Mas eu sempre quis trazer como que eu poderia assim vincular essa profissão que eu tinha, mas com os Estados Unidos também, né? Porque eu estava sempre de olho para cá, então eu sempre queria ver isso. E aí, cara, eu peguei e falei, cara, vou começar a trabalhar com visto, mas uma parte mais legal, uma parte mais complexa, trabalhar uma coisa mais Eu te indiquei vários clientes é de isso, exato, exato. E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, cara, eu comecei a ver que que tinha algumas coisinhas que eu precisava a mais, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei um pouco da questão da linguagem, design, essas coisas assim. E na advocacia é um pouco seco isso, né? Então, assim, a gente é muito restrito, a gente não pode fazer publicidade, né? Então, a gente tem todo ali um código de ética para seguir. E eu fiquei preso nisso. Então, foi quando a gente começou a pensar na Upper Visa, que era a empresa que a gente trabalhava com imigração para os Estados Unidos, mas que tinha a figura do advogado dentro. Então a gente poderia trabalhar essa questão com o marketing ali, a gente tem uma publicidade, a gente tem uma voz diferente do que essa diplomacia, não é? Essas burocracia dentro da advocacia. Né? Então, quando eu mudo para esse mercado um pouco, é que o Fernando descobriu o Founder, que foi o programa de aceleração que a gente fez, onde eu te conheci, e que a gente começa a ter uma outra mentalidade, né? Porque assim, até então eu estava um pouco com aquela coisa um pouco mais preso, um pouco mais tradicional, até por conta da faculdade também, né, que a gente pega muito isso e a gente aprende. E aí, cara, aí começa a reviravolta, né? Que aí eu começo a ter uma explosão de conhecimento na minha frente, de pessoas que eu conheci dentro disso, que era um mundo diferente, né? Era um mundo diferente. que você sonhava em viver, mas não sabia que existia ali próximo de você. Exato, exato. E aquilo ali, eu acho que aquele ecossistema inteiro ali, a gente ter pessoas, a gente ter informação, assim, que foram informações bem relevantes para mim, principalmente na época que eu precisava daquilo. Eu sempre mirava assim, não, eu vou achar isso nos Estados Unidos. Eu nunca imaginava que eu ia achar aquilo lá em Goiânia já naquela época. Então aquilo ali, para mim, foi assim, o que a gente chama, que eu posso falar assim, o ponto de virada da minha vida, entendeu? E que eu falo, cara, eu vou agora ter uma outra vibe de carreira e vou pensar mais
no negócio e não mais como um profissional liberal como eu era antes. E você viveu um período trabalhando do Brasil com coisas dos Estados Unidos ou mais com essa parte do acesso ao visto? Você, tipo, porque hoje você é um cara aqui de marketing, de business, a gente sabe e acompanha isso, mas aliás, a audiência não sabe, vai chegar no momento de você explicar, mas tipo, existia uma fase que você conseguia de lá fazer negócios nos Estados Unidos ou você teve que vir oficialmente? Foi 3 anos, né, que você veio? Sim, até há 3 anos eu moro aqui. Eu lembro quando você me falou que você tinha viagem, mas você ia passar uma temporada e voltar e nunca mais voltou. Tipo, você conseguia fazer negócio de lá ou não? Você teve que vir mesmo para fazer? Não, eu comecei a fazer negócio do Brasil. Eu comecei a ter essa relação quando eu ainda estava no Brasil. Então, eu comecei a fazer uns relacionamentos aqui, principalmente na Flórida. Foi os meus primeiros contatos, principalmente para a questão de investimento. Muito brasileiro, cara, muito brasileiro. Na Flórida tem muito brasileiro, né? É um polo de brasileiro. E eu acho uma coisa muito interessante da Flórida em que a gente consegue fazer um network muito grande com pessoas muito boas, né? Então, eu comecei fazendo ali esse networking, aí dali a gente começa, a mesma pessoa que está ali já te fala, mas tem isso e aquilo, e a gente começa andando mais e criando mais raízes aqui dentro. Mas isso começou lá do Brasil já. Inclusive, quando foi em 2019 que eu vim, que era agosto, eu já tinha vindo aqui, acho que 4 vezes no ano, e todas essas viagens assim foram algumas sempre estratégicas, pensando, eu vou passar nesse lugar porque eu vou conhecer essa pessoa que eu já marquei com ela, entendeu? E aí eu fui enraizando aqui. Entendi. Cara, isso é massa saber, e até para gerar uma dica importante, que às vezes a gente fica preso nos negócios do Brasil, nas coisas que o Brasil nos oferece, que são muitas coisas, a gente tem um mercado enorme para vender, mas eu queria que a audiência entendesse que quando você começa a fazer negócio fora, você dá um start no seu mindset para realmente entender um jogo muito maior e entender o que o Brasil é grande para quem nunca olhou para fora, sabe? Quando você olha para os mercados paralelos, própria América do Sul, os outros países e os Estados Unidos, você começa a entender um jogo muito mais forte para poder fazer negócio. E fazer o que você está fazendo é um pouco do que eu tenho feito, mas eu não tenho... Eu tenho a pretensão de vir morar, mas não é tão cedo, assim, eu não consigo fazer isso agora. Mas eu já estou fazendo esse tipo de conexão. Venho aqui, me conecto com você, em Boston me conectei com algumas pessoas. Todos os lugares que eu passo também gera esse tipo de rapport. Isso é muito legal fazer. Fausto, beleza, massa, entendi, rolou tudo isso. E quando é que você virou essa chave de tipo, beleza... Vou embora para os Estados Unidos, vou trabalhar lá, vou virar um cara de business nos Estados Unidos. Quando que isso aconteceu e como que foi essa transição? Você fez isso plena pandemia, né? Foi, assim, eu decidi ficar aqui em agosto de 2019, eu estava aqui com o Fernando, a gente estava praticamente numa viagem de negócio, que a gente veio fazer algumas coisas, inclusive foi para... O Fernando é o seu sócio, né? O Fernando é meu sócio, e a gente foi para a Califórnia, no Vale do Silício, para conhecer a empresa lá que a gente estava fazendo parte dela no Brasil. E falavam, vamos conhecer de perto, talvez a gente já faz algumas coisas aqui nos Estados Unidos, né? Então, quando eu fiquei aqui, cara, a gente fez uma tour aqui, andando em vários lugares, que eu fui pra Califórnia, que eu comecei a conhecer, eu falei, cara, eu não quero voltar mais. Eu tô descobrindo coisas assim que eu não imaginava antes. E eu decidi ficar, cara, eu tava lá no aeroporto, e aí eu falei pro Fernando, você vai, porque em janeiro ele tava pensando em voltar também, pra gente já dar entrar nessa questão de documentação aqui nos Estados Unidos. E aí eu acabei ficando, né? Só que eu fiquei... E eu já pensava assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Mas eu não tinha tanta certeza do que era na época. Né? Tipo assim, exatamente esse é o plano. Eu não tinha isso. Eu tinha uma visão de alguma coisa, de questão de fazer negócios aqui, principalmente trazer essa carga de conhecimento que eu já tenho, entendeu? A experiência que eu já tive. E a gente poder mexer mais isso. Mas, assim, foi quando eu fiquei aqui que eu falei, cara, eu fui movimentando aqui dentro e, de repente, eu falei assim, eu tenho que voltar para Califórnia, porque eu estava aqui em Nova York, e eu falei, cara, eu tenho que voltar lá naquele Vale do Silício, eu tenho que descobrir mais coisas. Aí foi que eu planejei de ficar uma temporada lá e morei lá durante 6 meses, invadindo tudo que era, você lembra aquela vez que estava
Então, assim, apesar da gente estar na pandemia, cara, eu tava batendo na porta da galera lá, tudo que era curso na Google, essas coisas assim, eu tava fazendo, entendeu? Descia para Los Angeles, fazer network em Los Angeles. Network para mim sempre foi uma coisa assim que eu sempre considerei muito importante, né? E quando a gente pensa em algo grande, sem network você não chega em lugar nenhum, sabe? Então você tem que ter as pessoas certas, você tem que saber o que você está querendo também. Essa visão foi uma das coisas que eu comecei a clarear na Califórnia. Então quando eu fui para lá eu comecei a descobrir como que as coisas funcionavam aqui, o mercado aqui, porque por mais que a gente traga uma experiência do Brasil, aqui é diferente, sabe? Então você tem que se adaptar aqui. E aí eu comecei a me adaptar aqui, eu falei, cara, agora eu tô moldando, eu tô conhecendo gente, eu conversava com muita gente, os caras me falavam coisas assim, eu ia, pesquisava. Então assim, eu fiquei praticamente numa imersão total no Vale do Silício por 6 meses. Né? Só conhecendo gente, participei de alguns eventos, teve um evento que eu participei que foi sobre branding, que tipo assim, que eu me apaixonei, eu falei, caralho, é isso que eu tava querendo entender, né? Mas de uma visão muito massa de um americano aqui. E aí, cara, eu falei, vou voltar para Nova York porque eu quero fazer o meu business lá, né? E aí eu falei, eu tinha uma outra pessoa que trabalhava comigo também, eu falei, cara, vamos fazer um business? Ele falou que não, cara, o meu foco é ser produtor mesmo, então eu não quero. Então eu falei, cara, eu tô voltando para Nova York e vou começar meu business lá. E aí foi que eu vim para cá em 2021, início de janeiro de 2021 eu vim pra cá. Porque eu fiz a viagem de carro, vim da Califórnia, gastei uma semana pra chegar aqui. Eu lembro, acompanhei esse rolê. Cara, massa, eu queria até enviesando pro que é importante que eu gosto de levar pra audiência, que é assim, o quão transformador é entender o jogo de marketing e vendas pro que você faz. Sim. Porque é importante dizer, ele é um advogado, é um cara fora dos padrões, né? Assim, é um cara que fala inglês há muito tempo, é um cara que é envolvido com conteúdos que são à frente do tempo de quem é formado para simplesmente colocar um terno e ser advogado, né? Ele realmente tem um plus desse conteúdo a mais, que talvez para a advocacia não seja tão interessante porque a própria justiça te prende muito. Sim. Mas assim, o quão importante foi isso, como foi essa transição, quem deram esses starts em você ou você já levou isso e conta um pouco para que as pessoas entendam o quão importante é falar de vendas. Eu falo com muita gente no meu Instagram e às vezes a galera responde, fala assim, eu acho muito massa, mas eu não tenho nada de vendedor em mim, eu não sou... Eu falei, por quê? Porque isso e aquilo outro, porque eu não sei falar disso e tal. Aí termina, eu falo assim, você acabou de me vender que você não é vendedor. A gente vende todos os momentos, entendeu? A gente vende todas as horas do dia, a gente está vendendo alguma coisa. Então, conta um pouco como foi essa virada de chave para você, de entender e tentar colocar, eu acho que a gente é muito diferente para caber num rótulo, mas hoje você se rotula o quê? Qual a sua profissão? Sabe? Entendi. João, essa questão de vendedor, cara, eu carregava um conceito, assim, que na verdade é um preconceito, sabe? Que as pessoas tinham, que vendedor é muito aquela pessoa da loja que fica ali, não sei o quê, te colocando produtos, né? E eu cresci com isso, né? Eu fui para a carreira do direito, eu escutei muita gente falar assim, cara, eu não nasci para vender, eu nasci foi para isso, né? E por muito tempo eu acreditei nisso, sabe? Que eu não nasci para vendas. Eu era do direito, né? Eu falei, cara, eu não sou o cara de vendas, eu sou o cara do direito, das coisas mais social aqui e tudo mais. E eu passei muito tempo da minha vida, quando chegava esse tipo de situações, eu tinha uma barreira, cara. Sabe, que era uma barreira invisível que eu não conseguia entender e que por mais que eu carregava isso dentro de mim, eu falava, cara, eu não consigo, eu não sou vendedor. Eu não sou vendedor e ainda tem um negócio, eu não quero também ser. Né? Era um pouco diferente. Além de eu saber que eu não era, eu não queria ser, porque eu tinha toda aquela carga histórica dentro de mim. Cara, quando a gente foi, pra mim, assim, eu sempre comento muito isso com o Fernando, sabe? Que é o meu sócio. Eu falo assim, o divisor de águas, que quando a gente participou daquele programa ali, que a gente começou a entender algumas coisas, né? E naquela época a gente escolheu você
para ser o advisor, né, da nossa, o conselheiro, né, da nossa empresa naquela época. A gente começou a ter umas conversas mais aprofundadas, né, e a gente teve sorte de eu pegar uma pessoa igual você que tinha esse mindset voltado para isso e de quebrar isso também, né? Então, cara, eu comecei a descobrir e algumas pessoas falavam para mim assim, Fausto, cara, você é muito bom de vender essa ideia. E eu comecei a ver, eu falei, caralho, mas por quê, né? Será que eu tô começando a ir mais? E eu comecei a pegar gosto por isso, né? Eu falei, caralho, tipo, hoje em dia, se eu parar pra pensar, eu sou um perpétuo vendedor, cara, entendeu? E eu amo isso, entendeu? Eu acho que isso é o que me move, pra te falar a verdade, né? E se a gente para pra pensar, João, quando você cria relacionamento, não é vender, pegar aqui, deixa eu te vender esse pedaço esse equipamento aqui, que isso aqui você vai chegar na sua casa e você vai usar. Não, cara, é muito mais eu tentar te ajudar em um problema e eu tentar entender muito mais do que você está passando e eu poder contribuir com você do que eu simplesmente tentar vender um produto aqui para simplesmente ter um lucro de X%, entendeu? Então, quando eu comecei a entender isso, que aquelas conversas nossas assim foram fundamentais. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um pitch lá e você fez um comentário assim que eu nunca esqueci, cara. Você falou assim, tem que humanizar mais. Cara, aquilo ali eu carreguei pro resto da vida e carrego até hoje, sabe? Que quando a gente leva essa humanização para qualquer coisa que você vai fazer dentro da sua empresa, cara, a pegada é outra. Entendeu? Então você sai dessa pegada robótica e entra numa questão de conexão, que é muito mais profundo. Entendeu? Show. Eu respondi uma pergunta na caixinha de pergunta do Instagram esses dias exatamente assim. Alguém respondeu assim, por que as pessoas gostam de comprar, mas não gostam que vendam para elas? Sim. E aí eu vim raciocinando e tomando algumas conclusões sobre essa pergunta e a resposta é mais pro lado do seguinte. A área de vendas, ela não é uma área simples. Ela não é de uma forma assim literal, que é simplesmente pegar uma coisa, levar para um outro lado que qualquer pessoa conseguiria fazer. Em qualquer estado, né? Se você treinar, qualquer pessoa sim consegue fazer. Então, logo, faltam pessoas vendendo. Por faltar pessoas vendendo, os donos, os empresários acabam aderindo pessoas que não estão naquele momento capacitadas para vender. E aí, essas pessoas estão precisando desse emprego e elas começam a vender a qualquer custo, que é o que você falou. Vender para ganhar uma comissão, vender para pagar o salário, para receber o salário, para pagar a comida em casa. E que tem todo o meu respeito também, claro. As pessoas que vivem por isso. E elas vão encontrando ferramentas para melhorar isso. Então, é uma coisa que nasce com um propósito errado, mas que elas vão encontrar ferramentas para alimentar esse propósito errado e deixar isso mais funcional ainda. Quando a gente tem esse mindset que a gente não entrou em vendas precisando dessa forma, entrou em vendas realmente assim, cara, eu sou uma pessoa que eu preciso de acreditar no que eu faço. Não consigo... eu sou intenso pra caramba em tudo que eu faço, eu não consigo me entregar para um processo que eu não acredito, me entregar para um treinamento que eu não acredito, para um propósito que eu não acredito. Quando eu entrei para a Nectar, eu não vendia nada, eu nunca tinha vendido nada. E eu estava morrendo de medo, mas eu estava do lado de dois gênios da tecnologia que eram muito bons no que faziam e só tinha cadeira para assumir vendas. O que eu ia fazer? Eu tinha que ficar bom naquilo, no mínimo, para poder fazer jus à oportunidade que eu estava tendo. Então, depois que eu acreditei muito no negócio, que eu entendi a lógica, eu vesti a roupa de que, tipo assim, eu não tô vendendo, velho, eu tô te ajudando. Se você não comprar, quem tá perdendo é você. Porque eu vou me envolver com o seu projeto, eu vou me envolver com as suas vendas e eu vou te entregar uma ferramenta e um método que vai melhorar o que você está fazendo. Percebe assim, é exatamente o que você falou. Eu coloquei isso na caixinha de pergunta, não sei se eu respondi tão bem quanto eu respondi agora, mas você encontrar argumentos e uma lógica, um algoritmo lógico dentro de você, de acreditar tanto no que você faz, que você não está fazendo pela comissão, você está fazendo realmente porque aquilo vai mudar a vida da pessoa que está comprando. Nesse momento,
culturalmente, né, eu acredito que eu sou uma das pessoas que levanta essa bandeira, você, todas as pessoas que eu já mentorei, eu falo disso. A gente está criando uma cultura de desfalsificação dos vendedores, sabe? Vou chamar assim. A galera chama os vendedores de charlatões, né? Descharlatanização dos vendedores, que é fazer com que os vendedores voltem a ser pessoas que solucionam problemas e não só que fazem a venda acontecer porque precisam dela. Então, esse é um dos movimentos que a gente quer fazer e isso envolve muito propósito, sabe? Eu falo, eu sempre fui um cara que neguei muito essa, sabe? A proposta é frescura, isso, aquilo, outro. Cara, a proposta é muito importante e eu super acredito nisso. E quando as pessoas pensam, qual é o seu cargo hoje, João? Meu cargo é o CEO da Nectar. Mas qual é a sua função? É vender ideias. O tempo todo eu estou vendendo ideias. Aqui no podcast eu vendo uma ideia. Quando eu estou com você, eu vendo a minha ideia. Quando eu estou com os meus sócios, eu vendo a minha ideia. Quando eu estou com os colaboradores da Nectar, eu vendo. Quando eu estou com os investidores, quando eu estou num evento. Todos os lugares eu estou vendendo ideia o dia, o tempo inteiro. A gente é um vendedor eterno das nossas ideias, dos nossos ideais. Bota fé nisso? Boa demais, cara. Porque eu costumo falar uma coisa assim que uma empresa ela já nasce com um papel social de vender uma visão de mundo, né? E todas as coisas que essa empresa faz de produtos, serviços que ela está oferecendo é uma participação no mundo dessa visão que ela tem, né? Que é uma visão, inclusive a gente fala visão social, que é uma visão pensando o que a gente pode melhorar no mundo, que a gente vai colocar as pessoas numa vida melhor, né? E quando a gente pensa isso, a gente entende isso, a gente vira o jogo e a gente passa a ter um outro tipo um outro nível de conexão. Não é somente vender um produto ali naquele momento, mas é uma solução, é algo, um relacionamento que você cria, que você vai ajudando essa pessoa em vários momentos, né? E é uma cadeia, cara. Tipo, quando você me ajuda em alguma coisa, olha só, você me ajudou lá em 2018, né? E eu tendo reflexo disso o tempo inteiro, diariamente, João. Não é um negócio que eu tô te falando assim, eu de vez em quando eu lembro disso. É diariamente eu tenho reflexo daquilo que você me falou lá em 2018 e vivendo aqui nos Estados Unidos, né? Que é um desafio a cada dia. Você tem ficado aqui comigo alguns dias aqui, você vê que é um pouco diferente, mas é um desafio. Nossa, entendeu? Demais. É um desafio. E empreender nos Estados Unidos acaba que a gente volta no jogo lá do zero de novo e tem que entender que a gente está aprendendo tudo novamente, sabe? Mas com uma visão muito mais clara do que você quer. E quando você tem essa visão clara do que você quer, do como que esse negócio vai ser, do que esse negócio vai estar ajudando outras pessoas, a gente consegue ter resultados melhores. A gente consegue fazer parte, colocar isso dentro do nosso propósito, né? Você falar, cara, isso realmente é o que eu quero para minha vida, né? Eu falo assim, cara, desde o momento que eu acordo ao momento que eu durmo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu tô fazendo o que eu mais amo na minha vida, entendeu? Então, trabalhar dentro dessa área para mim, mas sendo a pessoa que eu sou hoje, tendo essa visão que eu tenho, para mim é uma das coisas mais gratificantes que eu tenho. Show. Cara, e caminhando pro final, duas coisas assim interessantes da gente falar, e eu quero até deixar isso falado para que as pessoas busquem você nas redes sociais e tudo, que você é um cara que produz conteúdos legais. A pessoa quer vir para os Estados Unidos empreender. De 0 a 10, o quão difícil é isso? Não precisa explicar o que ela tem que fazer. Eu acho que no dia a dia no Instagram as pessoas te buscam e te perguntam. Mas de 0 a 10, o quão difícil é vir pra cá e empreender? Bom, se a gente for pensar em dar uma nota aí de 0 a 10, digamos assim, um grau de dificuldade, né? De 0 a 10, de como que é uma pessoa vindo do Brasil para me empreender dos Estados Unidos, eu diria que o nível é 10 no início de dificuldade, porque não exatamente no país em si, mas na própria vida normal do negócio, na cultura. A gente tem que pensar em pessoas, a gente tem que pensar em cultura, né? A gente tem que pensar em novas tecnologias, que algumas tecnologias são mais apropriadas para aqui, mas que é algo assim que eu considero muito... Quando você começa a entender esse processo, você começa a ver que o resultado é muito gratificante.
Entendi. Entendeu? Então A vale muito a dificuldade é pena, muito grande, mas vale muito a mas o pena. retorno, É satisfatório. ele é tão grande quanto a dificuldade, mais Nos ou Estados menos Unidos isso. você tem perspectiva. Eu costumo falar assim que nos Estados Unidos a gente tem muita perspectiva e as coisas acontecem muito rápido, né? Então, tipo assim, no digital a gente costuma falar assim, que às vezes uma empresa que demora 5 anos, no digital às vezes pode acontecer assim em 1 ano, né? E quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente pode pensar quase que da mesma maneira, cara. Porque aqui, tipo, eu tenho vários exemplos de pessoas que tiveram, assim, uma mudança gigantesca, né? Eu tenho um amigo meu que ele falou pra mim assim, cara, eu tô meio até perdido porque a minha empresa cresceu no ano passado 20 vezes. Cara, aqui. Então, assim, 20 vezes, cara, sua empresa crescer? Eles estavam com medo de perder o controle da empresa. Então, assim, os Estados Unidos te proporcionam uma terra que tem uma cultura, que tem algo que proporciona uma facilidade, né? Tipo, de você começar a fazer o seu negócio, né? Então, assim, eu te falei aquele dia que eu participei de um evento que eles falavam assim, se você não consegue fazer negócio nos Estados Unidos, você não consegue fazer em nenhuma parte do mundo. Né? Então, Eu já ouvi isso. Então isso é muito assim. E finalizando, Fausto, deixa uma mensagem, fala suas redes sociais para que as pessoas te acompanhem também, porque eu sei que você produz conteúdo bem legal para quem vem para cá, para que a gente finalize. Então, meu Instagram é Fausto Lagares, né? Todo mundo pode me achar lá, é bem fácil de achar. Eu também estou criando uma página agora para a gente estar produzindo mais conteúdos, blog, a gente fazer um podcast também, fala muita coisa, principalmente dessa experiência que eu tenho aqui, para a gente poder ajudar pessoas que estão no Brasil, que vai ser em português. E, cara, a gente está aí, a Boa Media é uma empresa que nasceu para ser um ecossistema de comunicação moderna, né? Então a gente pensa muito na questão de pessoas, cultura e inovação para estar ajudando marcas aqui nos Estados Unidos de todo jeito, fala assim, de todas as culturas, né? Porque aqui é um lugar multiculturalismo, né? De muita cultura, a se desenvolver, né? nesse ecossistema aqui, cara. Então, assim, a gente está aqui para fazer isso. Show de bola. Galera, obrigado por quem ficou até aqui. Vou pedir para que você se inscreva, comente, compartilha, curta esse conteúdo. Siga o Fausto, eu sigo ele, a gente já é amigo há um bom tempo, eu aprendo muito. Ele é um cara que me ajudou bastante nessa viagem que eu tô aqui, que vocês estão me acompanhando no Instagram. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Agora o próximo Cast to Action na semana que vem. Próxima quinta-feira a gente vai publicar lá em São Francisco com o Matheus, que o Fausto também conhece. É isso aí, tá bom? Até semana que vem. Muito obrigado por vocês ficaram até aqui. Aquele abraço. Valeu!